Me mandou uma mensagem agora de tarde. Ele está fazendo um serviço. Ele me disse que talvez não terminaria a tempo de estar aqui com os irmãos. Então ele me pediu para que eu pudesse trazer uma palavra para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, no Salmo 84. Ele falou que ia fazer o possível para ele conseguir chegar, mas acredito que até agora ele não chegou, ele não deva chegar mais. Ele falou que precisava muito terminar ainda hoje esse trabalho. Então, nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 84. Estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito através da minha vida, através da vida da minha família, através da vida da congregação também. Cada momento que eu passo com os irmãos tem trazido muita alegria para a minha vida, tanto a minha vida física quanto a minha vida espiritual. Amém? Todos encontraram o Salmo 84? Diz assim o texto: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam corretamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Graças a Deus. Mais um belo salmo. Todos os salmos são bastante expressivos, traz para nós bons momentos de reflexão. Faz com que nós possamos passar vários tempos meditando em cada palavra, em cada verso, em cada estrofe, né? Então, o autor desse salmo é um autor desconhecido, como eu disse para os irmãos. Nem todos os salmos foram escritos por Davi. Alguns deles foram escritos pelos filhos de Corá. Tem salmo de Moisés e tantas outras pessoas que escreveram algum salmo. Asaf e sua família, os levitas, alguns deles. Então, nem todos os salmos nós podemos dizer que é salmo davídico. E o Salmo 84, ele é um salmo desconhecido, por nós não termos certeza da sua autoria, ainda que ele tenha uma semelhança muito forte com o Salmo 42, que é um salmo de Davi. Quando você lê alguns salmos de Davi, você consegue diferenciar muita coisa, porque Davi, quando ele escreve os seus salmos, ele deixa muito claro aquilo que ele quer dizer para o Senhor. Ele fala com muita clareza, ele se expressa com muita clareza perante o Senhor. Não que este salmista não esteja expressando, mas Davi, ele sempre se expressava de uma forma mais veemente quando ele escrevia os seus salmos, né? Então, esse salmo, ele
traz a expressão do salmista aqui. Ele está dizendo para o Senhor, em um momento onde ele estava distante, no momento onde ele não podia estar no templo, no momento onde ele, talvez longe da sua cidade, talvez longe dos seus parentes, ele estava lembrando como era bom estar na presença do Senhor. Como era bom estar no tabernáculo, estar na presença do Deus dos exércitos. E ele diz no verso 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele dizia para Deus como era bom, como era prazeroso estar na presença do Senhor. E nós vimos aqui, quando ele diz que verdadeiramente ele estava impossibilitado naquele momento de estar na presença do Senhor, de estar no tabernáculo do Senhor. Ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele sentia uma vontade, um desejo muito grande, não só fisicamente, mas também na sua alma, de naquele momento ali ele estar na presença do Senhor, de poder estar ali e dedicar ao Senhor esse salmo, poder dizer palavras belas ao Senhor, poder adorar o nome do Senhor, porque muitas das vezes aquelas pessoas estando em guerra, estando longe das suas casas, estando longe das suas cidades, eles sentiam a falta muito grande de poder estar na presença do Senhor. Então, nós vimos aqui uma privação, o escritor ele foi privado, de estar no santuário do Senhor. De alguma forma que não é revelada no Salmo, de alguma forma que para nós é desconhecida, mas nós vimos aqui que ele estava longe dos privilégios do santuário. Ele estava longe de poder estar verdadeiramente na presença do Senhor, podendo se expressar, Talvez poderia ser por causa de um exílio, poderia ele estar exilado, poderia ele estar com alguma doença, ou na prisão, mas não importa onde esse salmista estava, ele expressa com o mais profundo dos seus sentimentos como ele gostaria de estar na presença do Senhor, como ele gostaria de estar nos átrios do Senhor, em vez de estar escrevendo um salmo, está dizendo com as suas próprias palavras, não que ele não pudesse fazer isso onde ele estava, talvez não pudesse, nós não sabemos, mas ele gostaria assim de estar dentro da casa do Senhor, expressando-se para o Senhor, dizendo para o Senhor como era bom estar no seu santuário, demonstrar para o Senhor a felicidade que ele sentia no seu coração, se ele pudesse estar naquele momento na presença do Senhor. Ele diz que a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. Se desfalece por querer estar na tua presença e não poder. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É um desejo muito forte, um sentimento muito forte de alguém que estava sendo impedido de estar na casa do Senhor, de alguém que estava acostumado a estar na presença do Senhor, de alguém que estava acostumado a frequentar o templo do Senhor e agora, por algum motivo, ele não podia estar ali para adorar o nome do Senhor. Mas ainda assim ele não deixou de adorar a Deus. Ainda assim ele não deixou de se expressar para o Senhor com alegria o que ele queria dizer na presença do Senhor. Ele descreve a alegria, o regozijo daqueles que talvez estavam em procissão, estavam fazendo uma caminhada, estavam se deslocando de uma cidade para outra, estavam peregrinando, de algum peregrino que estava viajando, e ao peregrinar, eles não podiam estar dentro do templo. E ao peregrinar, eles não podiam estar verdadeiramente ali na presença do Senhor. Porque quando a pessoa está acostumada a estar dentro da casa de Deus, quando ele é privado disso,
Isso faz uma falta muito grande. Quando a pessoa é acostumada a ofertar a Deus o melhor da sua vida, a ofertar a Deus o seu louvor, a sua adoração, e ele é impedido por algum momento ou por algum motivo de estar na presença do Senhor, isso traz uma tristeza muito grande para a alma e para a vida daquela pessoa que está acostumado a oferecer a Deus um momento de adoração em particular. Eu já disse isso para os irmãos, nós sentimos na pele como foi ruim estar longe da casa do Senhor durante a pandemia. Como foi ruim não poder estar em comunhão com os irmãos aqui na igreja. Por mais que nós tínhamos palavra, por mais que nós tínhamos a Bíblia, por mais que nós tínhamos a nossa família, nós sentíamos falta de estar no templo, de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Então, neste momento, nós conseguimos, talvez, ter um pouco do sentimento que o salmista tinha quando ele descrevia quão amáveis eram os tabernáculos do Senhor, o Senhor dos exércitos. Não era qualquer Senhor, era o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o único Deus que é digno da nossa adoração. E talvez o salmista estava olhando para uma árvore ou para um pássaro voando, e no verso 3 ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Porque ele viu que ali estava aquele pássaro em segurança. Ali estava aquele pássaro com a sua família no ninho em segurança. E naquele momento ele sentiu falta de estar como aquele passarinho em segurança dentro da casa do Senhor, nos braços do Senhor, se sentindo acolhido pelo Senhor. Talvez ele até olhou e sentiu uma inveja santa de ver aquele passarinho sendo acolhido, ver aquele passarinho se sentindo seguro, ver aquele passarinho com a sua família, ver aquele passarinho cantando, louvando, salmodiando a Deus, e ele estava impedido por algum motivo de estar também no aconchego dos átrios do Senhor, de estar no aconchego da casa do Senhor, de estar no templo do Senhor e poder ali colocar e entregar a sua oferta de louvor e gratidão a Deus. Então, quando nós vimos o salmista expressando esses sentimentos, nós não conseguimos determinar um momento exato ou uma ocasião particular no qual esse salmo foi escrito. Não dá para determinar. Quando nós vimos o salmo de Davi, e você vai buscar na Bíblia, você consegue entender, Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho. Ou Davi escreveu esse salmo quando ele estava lutando ali com o gigante. Mas esse salmo não dá para nós determinarmos, bater o martelo e dizer o salmista estava no local tal ou o salmista estava no local tal, que era também uma característica muito forte de Davi, que ele deixava muito claro a situação pela qual ele escrevia cada salmo. Cada salmo era um cântico, era uma oração, era uma forma de se expressar para Deus de acordo com aquela situação que ele estava vivendo. Quando você olha um salmo de Davi, você volta na Bíblia, você pesquisa, você estuda, você consegue ver exatamente quando Davi estava escrevendo aquele salmo. E agora, nós não conseguimos decifrar qual era o exato momento que o salmista estava vivendo. Como eu disse para os irmãos, poderia ser no exílio, poderia ser numa peregrinação, poderia ser numa guerra, poderia ser numa viagem. O certo é que alguma coisa estava o impedindo de estar dentro do templo naquele momento. Então ele veio a escrever esse salmo de número 84. Então, é um belo salmo. Ele não indica para nós, talvez, uma calamidade pública, mas é um salmo de amor a Deus. É um salmo de desejo de estar na presença do Senhor. É um salmo de devoção, de tristeza pessoal.
Por que tristeza? Porque é um sentimento de não poder estar na presença do Senhor. É um desejo de não poder fazer aquilo com tanta clareza, com tanta dedicação que outrora você fazia na casa do Senhor. Quando você vai visitar um irmão, quando nós íamos ali na casa da irmã Conceição, dos Reis, nós conseguíamos ter talvez um pouco dessa sensação que o salmista estava tendo. Porque quando nós entrávamos no quarto e nós víamos as lágrimas escorrer nos olhos da irmã Conceição. Porque ainda que ela estava na presença do Senhor, ainda que ela sentia a presença do Senhor, ela sempre dizia para nós que ela gostaria de estar na casa do Senhor, fazendo o trabalho para o Senhor na casa do Senhor. Foi dirigente do ciclo de oração por muitos anos e ela sentia falta disso, de estar junto com as irmãs, e aquilo você sentia um misto de tristeza com alegria. Tristeza por não poder estar na casa, alegria porque porque ela não estava na casa, a presença do Senhor nunca a tinha abandonado. Todas as vezes que nós íamos ali, seja para levar a Santa Ceia, seja para visitá-la, nós saímos dali visitados. Nós saímos dali regozijando, mais alegres do que nós entrávamos. Nós entendíamos a tristeza, mas nós entendíamos também a alegria. Porque todas as pessoas que têm uma vida na casa do Senhor, que trabalha para o Senhor, que faz a obra do Senhor, quando uma enfermidade ou quando uma viagem de trabalho, de negócio ou qualquer outra coisa nos impede de estar aqui, isso traz uma tristeza muito grande para o nosso coração. E agora o salmista olha e vê aquele pássaro, o pardal, encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Talvez também ele lembrou de, até mesmo nas vigas do templo, um ninho de passarinho, porque a casa do Senhor também serve de abrigo, o templo serve de abrigo para os pássaros. Eu lembro lá na igreja do Goiânia, antes deles colocarem forro, que as telhas era visível, durante os cultos tinha vários pássaros dormindo à noite, ninhos, vários ninhos de pardal, de rolinha. Então talvez também, ao ver um pássaro onde ele estava e ver o ninho do pássaro, isso ativou a memória dele dos momentos onde ele podia estar na casa do Senhor e agora ele não podia por algum motivo. Talvez este ninho estivesse dentro do templo e no momento onde ele estava adorando o Senhor, e agora aquele pássaro o fez lembrar daquele momento onde ele também podia estar na presença do Senhor. Ele disse: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele diz no verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele sabia, sim, que aqueles que habitam a casa do Senhor, que têm um tempo, que dedicam um tempo na casa do Senhor, eles são bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurados? É ser mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem que habita na casa do Senhor. Mais do que feliz é o homem que às vezes o mundo acha, as pessoas acham que nós estamos gastando tempo, mas eu não digo gastar, mas que estão investindo tempo em estar na casa do Senhor, para aprender a palavra do Senhor, para ter comunhão com os irmãos. Nós somos muito mais do que felizes. Ele expressa neste salmo a beleza e o desejo sincero de estar perto do Senhor, na casa do Senhor, do lugar onde Deus era adorado verdadeiramente, do lugar onde os rituais aconteciam e as coisas aconteciam. Então ele vê essa imagem do pardal, da andorinha, construindo os seus ninhos, sem dificuldade.
porque ali era um lugar seguro, a casa, o templo era um lugar seguro, que trazia segurança. Talvez ali onde ele estava se sentindo inseguro. E ele sabia que bem-aventurado eram os que habitavam na casa do Senhor e o louvavam perpetuamente. Bem-aventurado era o homem que entendia que a força não está nos seus braços, que a força não está nos seus bens, que a força não está no seu intelecto, na sua sabedoria, mas que a força está em ti. Ele diz, bem-aventurado no verso 5, o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando você entende que é de Deus que vem a resposta para tudo, é de Deus que vem solução para tudo, é de Deus que vem as portas, é de Deus que vem a solução para todos os problemas. Quando nós reconhecemos isso, nós somos bem-aventurados. Nós somos mais do que felizes, porque hoje o homem bate no peito e acha que ele é capaz, que ele consegue, que ele faz. E cujo o coração se encontram os caminhos aplanados. Caminhos retos, caminhos que não têm dúvidas, caminhos que não vive cocheando entre dois pensamentos, ora é, ora não é, ora vai, ora não vai, ora acredita, ora não acredita, ora tem fé, ora não tem fé. Este homem não é bem-aventurado. Este homem não pode dizer que tem um coração que agrada a Deus. Esse homem, ele precisa sim buscar a Deus para que os seus caminhos sejam aplanados. Tanto os caminhos espirituais como os caminhos da vida secular, os caminhos do relacionamento, os caminhos do trabalho, os caminhos na vida cotidiana, eles precisam estar aplanados para que nós possamos nos sentir bem-aventurados na presença do Senhor. Nos sentir não só felizes, mas mais do que felizes quando estivermos na presença do Senhor. Porque se nós não sentirmos que os nossos caminhos estão aplanados, se nós não tivermos certeza do caminho que nós estamos seguindo, basta nós orarmos, buscarmos a Deus, porque Ele tem poder e capacidade para aplanar os nossos caminhos, para nos garantir a certeza de que os nossos caminhos estarão retos, ao ponto de nós alcançarmos a bem-aventurança na sua presença, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, que a primeira chuva o cobre. Passando pelos vales áridos, estando na presença do Senhor, trazendo em memória as coisas do Senhor, trazendo na memória as coisas boas de quando você esteve na presença do Senhor, ainda que lá onde você está, você não consiga ir na igreja, ainda que lá onde ele estava, ele não conseguisse estar no templo, mas ele trazia na sua memória os momentos que ele estava na presença do Senhor, ainda que ele se sentia em vales áridos, ele sabia que, trazendo essas memórias, isso poderia se transformar num manancial, poderia se transformar em bênçãos, poderiam se transformar em alegria. Porque, irmãos, imagina, dependendo da situação que esse salmista estivesse, talvez na guerra, e ele ficasse pensando na guerra, ficasse somente vivendo aquele momento de guerra, aquela dor, aquele sofrimento, e até mesmo se esquecesse do Senhor, se esquecesse dos momentos bons que ele passou com o Senhor. É para isso que serve a igreja, é para isso que serve o templo, é para isso que serve os estudos, é para isso que serve as pregações, porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Se nós vamos ter a nossa visão para ler uma Bíblia. Se nós vamos ter força para caminhar até a casa do Senhor. Se nós vamos ter esse vigor que nós temos hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor com a nossa voz. Eu fiquei 3 dias sem falar, irmãos. Que coisa ruim. Que coisa difícil que foi. Uma situação que aconteceu, eu acordei de manhã e não estava falando nada. Fiquei domingo, segunda, terça, quarta sem falar nada. E na quarta-feira eu já estava falando um pouco melhor e eu já não gosto de falar. Fiquei 4 dias sem falar. Mas ainda que eu não podia falar, eu conseguia sentir a presença do Senhor, saber das coisas que eu aprendi. Imagina se amanhã ou depois, igual o meu primo, com 36 anos ele ficou cego, por causa da diabetes. Mas ele era uma pessoa temente a Deus, ele sabia muita coisa da Bíblia, ele continuava pregando a palavra, continuava evangelizando, continuava fazendo a obra do Senhor. Então são momentos, irmãos, que irão nos pegar de surpresa, que irão nos levar para lugares de dificuldade, para lugares de luta, para lugares de escassez, mas que aquilo que nós absorvemos de Deus irá servir para nós continuarmos fazendo a obra do Senhor, trazendo à memória as coisas do Senhor, continuar glorificando o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ainda que nós não possamos estar presentes na casa do Senhor, nós poderemos continuar glorificando o nome dEle com aquilo que nós tivermos. Se Ele tirar a voz, nós faremos gestos. Se Ele tirar os nossos olhos, nós vamos gritar, glorificar como o cego Bartimeu. Poderia ter ficado quieto, calado, não enxergava, mas ele podia falar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele foi ouvido. Então aqui nós conseguimos entender, quando o salmista quis expressar um pouco daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava vivenciando naquele momento. Versículo 7, verso 7, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aqui ele está trazendo à memória os momentos que eles se sentiam fortes na presença do Senhor, dos momentos que eles caminhavam para a presença do Senhor. Verso 8, Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Agora ele exalta o nome do Senhor, independente da situação que ele está vivendo naquele momento. Ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, não importa o local onde eu estou, onde eu fui jogado, onde eu fui deixado. Ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Proteção. Quando ele diz Deus, escudo nosso, ele sabia que ele tinha a proteção de Deus, que ele tinha a segurança de Deus. Por mais difícil que fosse o momento que ele estava vivendo, ele sabia que ele estava seguro, que aquilo talvez poderia ser um momento passageiro ou não, mas ele se sentia seguro, porque aqueles que servem ao Senhor se sentem seguros, independente da situação que nós estamos vivendo. Dá uma sensação de segurança. O mundo entra em desespero. É sequestro relâmpago, é sequestro de Pix, é assassinato, é tiro, é muitas coisas. E hoje as pessoas têm medo de sair de suas casas. Estão investindo todo o seu dinheiro em carros blindados, em segurança armada e muitas outras coisas.
Mas nós, irmãos, ainda que não tivemos recursos para tantas coisas, nós vamos e voltamos e nos sentimos seguros, porque sabemos que o Senhor, Ele é o nosso escudo, que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus que escuta as nossas orações. Ele não é um Deus qualquer, Ele é um Deus que batalha, Ele é um Deus que luta, e além de batalhar e lutar, Ele vence todas as batalhas. Por isso que Ele diz que Ele é o Deus dos exércitos, que escuta a nossa oração, contempla o rosto do teu ungido, e Ele diz, no verso 10, Ele lembra, e Ele diz para o Senhor, talvez escrevendo e falando, ou somente escrevendo, que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000. Um dia para ele, estando na casa do Senhor, valia mais do que 1000 dias. Ele diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Talvez ali onde ele estava era-lhe oferecido, era-lhe ofertado ofertas que talvez desagradaria ao Deus dos exércitos que ele servia. Talvez ali situações para desagradar a Deus, para pecar contra Deus, porque quando nós estamos passando dificuldades, quando nós estamos em um local que talvez nós não temos muitos irmãos do nosso lado, a vontade, as ofertas, os desejos parece que são maiores. Quando nós estamos passando por momentos de provação, parece que Satanás aproveita da nossa fragilidade, uma fragilidade que talvez ele consiga ver na nossa carne, mas ele não consegue ver quão forte está o nosso espírito. Talvez ele não consiga entender quão forte está a nossa alma, que em vez de ficar murmurando no momento, a nossa mente está ligada em Deus, está pensando nos atos de Deus, está pensando como era bom estar na presença de Deus, e aí ele diz que vale muito mais estar na porta do templo de Deus, nem entrar, estar na porta, do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque nós vimos o que Satanás fez com Jesus no deserto, quando ele estava ali sendo tentado, estava jejuando 40 dias e 40 noites, estava fraco, debilitado, mas aparentemente, porque Satanás ele não tem como ver como está dentro de nós, onde está o nosso pensamento. Quando ele nos vê no local difícil, quando ele nos vê, talvez, enfermos em casa, sem poder vir para a igreja, aí ele pensa, é agora que eu vou derrubar esse irmão, é agora que eu vou derrubar essa irmã, é agora que eu vou oferecer a esse crente, a esse irmão, alguma coisa que vai tirá-lo da presença do Senhor. Mas ele não sabe que o nosso pensamento está ligado em Deus. Ele não sabe que a nossa alma está ligada em Deus. Ele não sabe que o nosso espírito está ligado no Deus dos exércitos, que é o nosso escudo, que nos protege, ainda que nós estejamos ou estivermos impossibilitados de estar na casa do Senhor. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele diz no verso 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam corretamente. Ainda que por algum momento era-lhe oferecido estar nas tendas da perversidade, está se desligando o seu pensamento do Senhor. Aí ele diz que o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e dá glória. O Senhor derrama sobre nós graça, derrama sobre nós glória, para que nós, nos momentos em dificuldade, nós venhamos conseguir alcançar benevolência da parte do Senhor. Nenhum bem sonega
aos que andam retamente. É por isso que vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Vale a pena servir ao Senhor com fé e com inteireza de coração e de alma. Não servir a Deus de qualquer forma. Não servir a Deus ora sim, ora não. Mas nos entregarmos ao Senhor verdadeiramente, porque Ele nenhum bem sonega aos que andam retamente. Porque aqueles que não conseguem andar retamente, Deus tem ferramenta para aplainar os nossos caminhos. Aqueles que têm dificuldades de andar em retidão na presença do Senhor, podendo vir no templo ou não, Deus tem ferramentas para aplainar os caminhos daqueles que têm dificuldades. Deus tem o seu Espírito. Deus tem a sua palavra, Deus tem Jesus Cristo que derramou sobre nós a sua graça, graça infinita, graça que nós não merecíamos, mas que sobre nós foi derramada para nos dar condições de andarmos retamente na sua presença, independente da condição que nós estivermos. Porque quando o homem tem muito, ele se esquece de Deus. Quando o homem tem pouco, ele se esquece de Deus, ele murmura contra Deus, ele reclama, e aí ele não consegue viver uma vida reta, uma vida de retidão. Ora, ele está adorando, ora, ele está glorificando, ora, ele está agindo para que as suas ações glorifiquem o nome do Senhor. E ora ele está fazendo o contrário, está falando mal, está maldizendo os irmãos, está maldizendo até mesmo o próprio Deus. E ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele finaliza esse salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Porque independente da situação, independente de poder estar ou não, independente de poder passar pela situação difícil, ele conseguia ver e se sentir feliz e se sentir confiante no Senhor. Porque dependendo da situação, a confiança é abalada. Dependendo da situação, a fé é abalada. Dependendo de onde estivermos, a nossa fé não é a mesma. Dependendo das pessoas que estiverem à nossa volta, a nossa confiança já não é mais a mesma. E ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. A felicidade do homem está diretamente ligado na confiança que ele tem em Deus. Não tem como o homem ser feliz se ele não confiar no Senhor. Então, irmãos, com tudo o que foi dito, o que eu quero é que os irmãos, através desse salmo, consigam absorver o máximo de força, de capacidade para confiar no Senhor, independente da situação que nós estivermos. Conseguimos glorificar o nome do Senhor, ter ações que glorificam o nome do Senhor, independente da situação, independente do local, independente da nação que você estiver, nós venhamos glorificar o nome do Senhor, trazer na nossa memória coisas que glorificam o nome do Senhor, que façam o Espírito Santo de Deus alegrar-se ao saber que independente de nós não podermos estar, o nosso coração está desejoso de poder estar na presença do Senhor, de poder glorificar o nome do Senhor. Que tudo que nós olharmos faça nos lembrar do Senhor, da casa do Senhor, da presença do Senhor, da palavra do Senhor. Tudo que nós fizermos, tudo que nós tocarmos, tudo que nós trabalharmos,
que seja para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e que o Espírito de Deus continue falando em nossos corações no decorrer dessa semana, em nome de Jesus.